Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. A única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, se for possível, se for preciso, dará sua vida por esta verdade. Em nosso último estudo, irmão, dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós encerramos a carta do nosso irmão Paulo, enviada aos irmãos que formavam a Igreja do Senhor e que moravam na cidade de Roma. Que na época o Império Romano era governado pelo imperador Cláudio César. Mas que agora, com a nossa viagem até Jerusalém junto com Paulo, ele será preso. E anos mais tarde ele será executado pelo Império Romano. Quem estará no comando do Império agora é o imperador Cláudio Druzio Nero César, mais conhecido como Imperador Nero, que foi um dos maiores sanguinários, assassinos e cruéis imperadores que o Império Romano já teve. Bem, e assim nós encerramos a carta com o apóstolo Paulo, dando suas últimas instruções ali aos irmãos e agradecendo aos irmãos ali de Roma, mandando saudações em Cristo Jesus e agradecendo aos irmãos de Roma por tudo e prometendo que chegaria lá, se assim o Senhor permitisse. E nós ficamos, antes de encerrarmos a carta do apóstolo Paulo, nós ficamos na época no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Nós paramos ali, naquela história verídica e verdadeira da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Fomos para as cartas que Paulo escreveu quando ele estava em liberdade, visitando as igrejas, doutrinando, ensinando, que foram essas cartas que nós estudamos até agora, do apóstolo Paulo, naquela parada que demos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Começamos a estudar as cartas do apóstolo Paulo e vimos como, de uma maneira fantástica, o Senhor estava instruindo a sua igreja através deste homem de Deus chamado apóstolo Paulo. Isso, irmão, com muita doutrina, sinais e maravilhas, viu? Não só era com palavra bonitinha, não, de pregação de púlpito, não. Demonstração de espírito e de poder, como disse o próprio apóstolo Paulo. Essa história de sermão bonitinho lá no púlpito tem que dar provas evidenciais de que é um discípulo, de que é um líder do Senhor Jesus Cristo. Tem que viver como Jesus Cristo viveu. Há muitas formas de se dar exemplo e há muitas formas de não se dar exemplo de que é um seguidor, de que um líder é um seguidor de Jesus Cristo, de que um pregador que está pregando no púlpito é ou não um seguidor de Jesus Cristo. A humildade se vê nele. A humildade se vê nele. A rejeição pelos prazeres do mundo se vê nele. Ele rejeita. Ah, porque eu sou pastor, temos que, o Senhor é o dono da área do ouro e da prata, temos que ter um carro importado, blindado. Que é isso? Quem tem carro blindado, à prova de bala, são pessoas que estão com medo de ser mortas. Seguidor de Jesus Cristo, líderes evangélicos com guarda-costa, é líder evangélico mesmo, é líder de denominação mesmo, mas nunca é líder de Deus, de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha discípulos e não guarda-costas. Então, irmão, voltamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos e prosseguir junto com Paulo nessa viagem da cidade de Jerusalém, bem logo depois de se despedir dos irmãos que moravam ali na cidade de Éfeso. Ele envia a carta aos irmãos de Roma e se despede dos irmãos ali da cidade de Éfeso, na Grécia. Paulo e seus companheiros vão em direção à cidade de Jerusalém, pegam um navio e vão direto para a região de Cós. E no dia seguinte chegam à cidade de Rhodes e logo imediatamente vão para a cidade de Pátara, achando ali um navio que ia para a região da Fenícia. Então partiram nele e, passando pela cidade que ficava na costa do mar, ou à beira-mar, chamada de Chipre,
Pela direita navegaram até a Síria e finalmente desembarcaram na cidade de Tiro, e achando ali alguns seguidores do Senhor Jesus Cristo que formavam a igreja do Senhor ali naquela cidade, ficaram ali 7 dias, e os discípulos, seguidores de Jesus Cristo, diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Pelo Espírito Santo eles já previam isso, mas era algo que não podia ser evitado. Homem de Deus segue as instruções, não importa. Os avisos do Espírito Santo que vai sofrer sofrimento é para você ficar ciente disso, certo? Não é para você desistir da caminhada, não, é para você ficar ciente. Não é para você parar na caminhada, não. Quando o Espírito Santo faz você sentir que na frente haverá sofrimentos e decepções, é para você ter mais força de levantar a cabeça e enfrentar tudo de frente. Porque a ordem é para marchar, não é para voltar, não é para desistir. E os irmãos aconselhavam Paulo a não ir para Jerusalém, pois sabiam que ele seria preso. Soldado que fez o voto de seguir Jesus Cristo não pode olhar para trás, nem desistir. E assim nossos companheiros, depois de uma semana, saímos da cidade de Tiro, diz nosso irmão Lucas contando, junto com Paulo, e os irmãos de lá com suas mulheres e crianças nos acompanharam até o rio. Lá, de joelhos, oramos juntos e nos despedimos todos dos irmãos ali. Ficamos apenas um dia em Ptolemaida, onde chegamos, e desejando a paz do Senhor a todos ali, ficamos apenas um dia. E nós que estávamos com ele, chegamos à cidade, estávamos com Paulo também, chegamos à cidade de Cesareia. Ficamos hospedados na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7 evangelistas mais conceituados na igreja naquela época. E também demoramos muito ali. E como demoramos muito ali, chegou da Judéia um profeta, um discípulo do Senhor que tinha um dom de profecia. Por isso era chamado de profeta. Assim que chegou perto de nós, Ágabo era o nome dele. Pegou o cinto de Paulo, amarrou-se nele todinho e disse: assim diz o Espírito Santo de Deus, assim farão os judeus ao homem que é dono deste cinto. Amarrarão ele, prenderão ele, entregarão ele aos romanos. E todos nós, ouvindo essa profecia de Ágabo, pedimos todos a Paulo que ele não fosse mais para Jerusalém. É preciso muita cautela quando se recebe uma revelação de Deus sobre algo que vai acontecer de ruim com o irmão. Não sabemos, certo? Não sabemos se aquilo tem que se acontecer. Se por acaso o aviso está sendo dado ao irmão para ele se precaver, que ele vai enfrentar o sofrimento. Não é para ele desistir de fazer. Se ele for fazer uma obra e o Espírito Santo mostra a ele que lá ele vai ser, por exemplo, perseguido, maltratado, surrado, preso, o Espírito Santo não está mostrando isso, não é para ele parar a obra, não. O Espírito Santo está mostrando isso para ele ficar ciente de que ele tem um contato com Deus, com o Espírito Santo, e que se for preciso ele tem que fazer a obra. Não é para ele desistir. Por isso que Paulo olhou para os irmãos que disseram a ele: não vá para Jerusalém. Paulo olha para ele e, como homem de Deus que é, diz: olhou para nós, disse o evangelista Lucas, ele olhou para nós e disse: o que é que vocês estão fazendo, chorando desta maneira, magoando meu coração? Não é porque o Espírito Santo sempre me avisou que vou sofrer em Jerusalém, que agora eu vou desobedecer a Deus, desistindo, não indo mais para Jerusalém, com medo? Não. Fiquem vocês todos sabendo que eu, Paulo, estou pronto para ser amarrado, torturado e até morto em Jerusalém para defender o nome de Jesus Cristo e o ministério que recebi dele. Eu não tenho mais vida. A minha vida é de Jesus Cristo. E quando nós, irmãos, percebemos que Paulo estava firme no propósito de Deus, desistimos de pedir a ele que não fosse mais para Jerusalém. E juntos dissemos assim ao Senhor: seja feita a vontade do Senhor. E depois disso nos preparamos e saímos da cidade de Cesareia e subimos para a cidade de Jerusalém. Junto conosco foram alguns discípulos que moravam ali em Cesareia, e eles levaram com ele também um discípulo antigo do Senhor Jesus Cristo, que nasceu na cidade de Chipre, chamado Meson, este era grego.
pois em Jerusalém ficaríamos com ele em sua casa. E assim que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago, e todos os anciãos da igreja vieram até nós, para ouvir de Paulo o que tinha acontecido e que Deus tinha feito com ele pelo mundo, através do seu ministério. Lembrando mais uma vez aos irmãos que este Tiago aqui é Tiago, filho de Alfeu, que entre os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo tinha 2 Tiagos, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, era o mais íntimo de Jesus Cristo. Era junto com Tiago, Pedro e João que Jesus Cristo separava para dar outras notícias. Dentre os 12, Jesus sempre separava esses 3. Esse Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João, que junto com Tiago formavam os 3 que eram mais íntimos de Jesus Cristo. E foi este Tiago, filho de Zebedeu, que era mais velho do que Tiago, filho de Alfeu, que foi morto por Herodes lá no começo de Atos dos Apóstolos. Herodes mandou matar fio de espada e depois prendeu Pedro. Mas a igreja orou e o anjo do Senhor libertou Pedro. Esse Tiago, filho de Zebedeu, já estava morto. Foi o primeiro mártir dos apóstolos. O primeiro mártir da igreja do Senhor foi Estevão, o diácono. Agora, o primeiro mártir dentre os apóstolos foi esse Tiago, filho de Zebedeu, que Herodes mandou matar. Esse Tiago, que Paulo já depois de muitos anos, voltando a Jerusalém, recebe ele na casa dele, Tiago, apóstolo, é Tiago, filho de Alfeu. Ele é menos conhecido do que Tiago, filho de Zebedeu, mas foi um dos apóstolos que andou com Jesus Cristo. Então os anciãos vieram até a igreja, a casa de Tiago, e ali estavam sentados para ouvir de Paulo tudo o que Deus tinha feito, o que Jesus Cristo tinha feito através dele pelas igrejas no mundo que ele fundou. E quando ouviram todas as coisas que Paulo falou, os anciãos da igreja começaram a dar glórias a Deus e aleluias e disseram: vejam só que há muitos milhares de judeus espalhados pelo mundo todo que creem no Senhor, e todos eles observam a lei de Moisés com muito zelo. E os mesmos anciãos que são como autoridades da igreja naquele momento disseram a Paulo: olha, Paulo, chegaram muitas informações até nós que você anda ensinando pelo mundo todo os judeus a não seguirem mais a lei de Moisés dada por Deus, e que todos nós judeus seguimos, até mesmo você que é judeu, mesmo sendo da igreja do Senhor Jesus Cristo. E também que tu ensinas que os judeus não circundem mais os seus filhos e nem andem segundo os costumes da lei de Moisés. O que nós fazemos? O que nós podemos fazer, Paulo? São as notícias que chegaram até nós. Se eles são duros para entender, mas nós sabemos que isso não é desse jeito como dizem. Nós sabemos que a salvação agora é pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo e pela graça de Deus. Mas o povo de Israel em geral ainda não está pronto para compreender que para cumprir a lei de Moisés é preciso seguir agora o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E também porque será necessário, Paulo, que nós apresentamos você a toda a multidão dos irmãos que reuniremos aqui para saberem que tu chegasse aqui. Então, pode haver uma forte oposição diante dessas mentiras que chegou a respeito de tu. Porque nós sabemos que você só pediu para não seguir a lei de Moisés apenas aqueles que não eram judeus e que tinham se convertido para o Senhor Jesus Cristo. Os judeus que seguem a lei de Moisés e se converteram, você deixou bem claro que eles podem seguir se quiser, mas que a salvação só é pela graça e pelo Evangelho, e não pela lei de Moisés. Porque ninguém consegue cumprir a lei de Moisés. Então decidimos fazer o seguinte: para que não haja confusão, temos 4 homens aqui, judeus, que fizeram um voto para se purificarem e se santificarem. Rasparam a sua cabeça e entraram no templo de Salomão aqui em Jerusalém para adoração. Você, Paulo, entra junto com eles no templo, faz as cerimônias de purificação e todos eles vão ver que o que fala um povo de você pelo mundo é mentira. E que tu também guardas a lei de Moisés, apenas para apaziguar a multidão. Todavia, todos os outros que creem na lei de Moisés e não são judeus não precisam fazer nada da lei de Moisés. Somente aquelas 3 coisas que a igreja decidiu aqui reunida em Jerusalém, que primeiro, não tivessem margem de escultura. Segundo, que não bebesse sangue nem aquilo que é sufocado, ou seja, o sangue misturado com a carne. E terceiro, que também não cometessem prostituição. Ou seja, o povo que não é judeu, que aceita Jesus Cristo como Salvador, não precisa seguir a lei de Moisés, mas também tem que seguir essas 3 regras. Ok?
Irmãos, essas 3 normas que acabamos de falar agora foi decidido no primeiro concílio de Jerusalém. O que é um concílio? Um concílio é uma grande reunião feita pelos principais apóstolos e anciões da Igreja do Senhor para decidir o rumo da Igreja, as doutrinas, o modo de vida, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Esse concílio ou reunião aconteceu pela primeira vez ali em Jerusalém. Na época, foi quando o povo, que não fazia parte do povo de Israel, não eram judeus, começaram a aceitar Jesus Cristo como Salvador e adquirir a salvação e fazer parte da igreja. Como todos eles não seguiam a lei de Moisés, os irmãos que seguiam a lei de Moisés e que formavam a igreja do Senhor também queriam obrigá-los a cumprir a lei de Moisés também para poderem ser salvos. Paulo e Barnabé, quando viu isso, mandou que eles parassem com isso. Porque se nem os judeus conseguiam cumprir a lei de Moisés para ser salvos, imagina aqueles que não eram judeus. Então um grande debate se levantou na época e a questão era, para ser igreja do Senhor Jesus Cristo, tinha que obedecer à lei de Moisés? Ou simplesmente pela fé em Jesus Cristo se conseguia a salvação? Este era o grande debate. E este concílio foi convocado ali na cidade de Jerusalém. Chamou-se o primeiro concílio da igreja. A reunião dos apóstolos, líderes e anciões da igreja para decidir isso. Concílio é isso, uma grande reunião para doutrinar, deixar determinado com as normas de determinado assunto. E o assunto aí era as pessoas que não eram judeus nem israelitas. Deviam seguir a lei de Moisés ou não? E ali naquele grande concílio reunido, todos os apóstolos, os anciãos, inclusive Paulo subiu junto com Barnabé. Então Paulo fez o discurso em defesa e o que o Senhor Jesus Cristo mostrou, não só na lei de Moisés, provando que o Senhor chamaria todos aqueles que não eram judeus para a salvação em Jesus Cristo. Não era para a salvação na lei de Moisés, era para a salvação em Jesus Cristo. O próprio Paulo afirmou que os judeus que estavam ali, que seguiam a lei de Moisés, receberam a salvação pela lei de Moisés ou pela graça e a morte de Jesus Cristo? A morte de Jesus Cristo. Então todos decidiram que não precisavam, todos aqueles que não eram judeus, que se convertiam ao Senhor Jesus Cristo, não precisavam seguir a lei de Moisés. Parou a lei de Moisés. Agora a salvação é através do Evangelho e da graça do Senhor Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo se consegue a salvação. Por este motivo, todos os apóstolos do Senhor, ali reunidos, decidiram isso. Não era mais obrigado os homens seguir a lei de Moisés. Entrou em vigor agora o Evangelho, a graça do Senhor Jesus Cristo. Agora, já que não podia seguir a lei de Moisés, 3 coisas básicas foram ensinadas para todos eles. Primeiro, não beber sangue, porque sangue é vida. E também o sangue que vem misturado com a carne. Por exemplo, cabidela. Ou que vem misturado com a carne. Tem que tirar o sangue da carne para poder cozinhar. Não pode comer nem beber sangue. Isto não inclui a transfusão de sangue, viu, irmãos? Que é para salvar uma vida. Transfusão de sangue está fora. Pode ser feita a transfusão de sangue sem problema. Certo? Quem não aceita fazer a transfusão de sangue para uma pessoa que está precisando, se não morrer e não morre, essa pessoa que não quer ceder, que a pessoa receba o sangue, que tem religião por aí que ensina isso, a pessoa que não quer ceder e não está executando misericórdia. E a Bíblia diz que não haverá misericórdia para quem não executa misericórdia. Porque a pessoa, o doente que está precisando do sangue, não vai beber o sangue, não vai comer o sangue. O sangue vai ser injetado nele para salvar a vida dele. Jesus Cristo disse que em nome de uma vida não há lei, não há regras. É para salvar uma vida. Não existe a lei de Moisés quando se está em questão a vida de um ser humano. A vida é mais importante do que a lei, a ordem. Ok? É isso que Deus quer, o bem-estar do homem. Então todo aquele que negar a transfusão do sangue está cometendo o erro grave de não conceder misericórdia. E a Bíblia diz que não haverá misericórdia para quem não concede misericórdia. Então não beber sangue é quando a pessoa está bem e simplesmente vai tomar o sangue ou vai comer o sangue. Aí estará pecando contra a igreja. Porque a norma é essa, não beber e não comer sangue. A segunda norma é: não fará imagem de escultura de ídolos de coisa alguma. Nenhuma imagem.
seja para devoção, é apenas para ficar ilustrado ali. Não, nenhuma imagem de escultura. E tem mais, isso aí são conselhos, viu, da igreja. Segue quem quiser. Ninguém é obrigado a seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus quis dizer que não obrigava ninguém a não seguir ele. Agora, se seguir, tem que negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é justamente isso. Deixar a sua vontade. Ah, mas a imagem de escultura é só para eu honrar a pessoa. Tire a imagem de escultura. Você não tem que honrar ninguém, não. Você tem que honrar agora Jesus Cristo. Você morreu de vida. Você não tem mais desejo, nem mais vontade nenhuma. Primeira coisa, não ter imagem de escultura. Segunda coisa, não comer sangue. E a terceira coisa é não participar de nenhum tipo ou espécie de prostituição. Então, baseado nisso, os anciãos da igreja e os líderes da igreja do Senhor aconselharam Paulo a fazer conforme a lei de Moisés, já que era judeu, apenas para conter o tumulto, a confusão que seus inimigos poderiam fazer ali. Então Paulo vai e entra ali no templo junto com esses 4 judeus. E quando estão ali já no último dia, no 7º dia, para confirmar a purificação deles conforme a lei de Moisés, chega lá da Ásia os judeus que Paulo, quando estava lá, pregava o evangelho da graça, pregava a salvação e que não precisava seguir a lei de Moisés, que agora a salvação, que o Messias é Jesus Cristo. Estes judeus lá na Ásia, eles não aceitaram as palavras de Paulo. Então eles vieram ali para Jerusalém para uma festa que tem todo ano, uma festa religiosa instituída pela lei de Moisés. Quando eles veem Paulo dentro do templo, eles gritam logo, acudam, irmãos israelitas, acudam, judeus. Este é o Paulo que anda pelo mundo pregando outro evangelho, que não é a lei de Moisés que salva, que é o evangelho agora, e que esse Jesus Cristo que foi morto aqui em Jerusalém é aquele que salva, é o Messias de Israel, coisa que nós não aceitamos. E se vocês querem mais prova do que essa, veja, tem mais 4 gregos que ele colocou aqui dentro do templo. Ele acaba com a lei de Moisés, ensina que a gente não precisa seguir a lei de Moisés, não. Só que os 4 judeus que estavam ali dentro eram judeus, irmão. Não eram gregos, não. Mas a multidão acreditou. E como eles pensavam que era um grego que estava dentro do templo, que segundo a lei de Moisés, não pode entrar dentro do templo de Jerusalém, construído por Salomão lá em Jerusalém, por ordens de Deus, nenhuma pessoa que não fosse judeu da nação de Israel. Se entrasse, estava profanando o templo. Nesta hora, irmão, a confusão foi geral. Nem procuraram saber. Olha, multidão religiosa, é isso. Não procuraram saber, é verdade ou não. Não perguntaram nem nada. Simplesmente correram, pegaram Paulo, arrastaram ele para fora do templo, arrastaram os 4 judeus de sangue, que não estava nada sendo profanado ali. Arrastaram para fora do templo, fecharam as portas do templo e os sacerdotes, como tolos, começaram o ritual de purificação do templo, como se o templo estivesse profanado, quando na verdade não estava. Pessoas em nome de Deus cometendo sacrilégios. Pessoas em nome da religiosidade cometendo o que não presta. O engano é terrível, irmão, quando se coloca a religião. É terrível. E que conduz ao inferno. O pior disso é que conduz ao inferno. Por quê? Porque usa o nome de Deus na mentira, na baderna. Tá entendendo? Então o que é que acontece? A gente fecha as portas do templo e enquanto os judeus tentam purificar o que não precisava se purificar dentro do templo, do lado de fora, os judeus tentavam matar Paulo. Que se vê, irmãos, é uma multidão sem controle, agitada, sendo guiados pelo inimigo, porque é isso que o Satanás faz. Pessoas que são como piolhos, pessoas religiosas que vão pela cabeça dos outros, não tem uma formação, não quer ler, não quer buscar, não quer dar ênfase ao Espírito Santo. Então vai ser guiado por quê? Por quem está fora. Mas o próprio Jesus Cristo anunciou e disse, procurem estudar as Escrituras, porque elas falam de mim. E diz mais, não endureça os vossos corações contra o Espírito Santo que está dentro de você. E escute a voz do Espírito Santo para você não errar. Leia as Escrituras, examine, estude. Mas não só quer saber se o líder ensinar. Só quer seguir se o fulano do ministério ensinar. Piolho vai pela cabeça dos outros. Eu não estou falando daqueles que não têm condições, do que não sabe ler, precisa de instrução. Eu não estou dizendo que você nunca deve ouvir.
um líder religioso, uma pessoa do ministério, você deve. Agora você tem que ter sua própria bagagem para poder confrontar. Foi o que Paulo disse aos irmãos de Bereia. Eles pegavam tudo que Paulo dizia aos irmãos de Bereia e olhar na Bíblia se era verdade mesmo. Não é questão de desconfiar. E tem que desconfiar. Toda palavra de um pregador que está pregando no púlpito, de um pastor que está doutrinando, todas as palavras dele têm que ser confirmadas pela Bíblia. Você tem que examinar. É a ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus está escrito: observe o modo de viver do pastor, olhando a maneira de viver dele, para ver se bate ou não com a maneira de viver do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, os soldados romanos, havia uma coorte. O que é uma coorte? É tipo um quartel-general dentro da cidade de Jerusalém, que ficava na fortaleza. É uma fortaleza que Davi conquistou e construiu ali dentro da cidade de Jerusalém. Dentro da própria gigantesca cidade de Jerusalém tinha uma fortaleza onde ficava o quartel-general do Império Romano. Os soldados ficavam lá. Então, chegou até a coorte que havia uma grande confusão perto do templo dos judeus. Então, os soldados pensaram que os judeus estavam se rebelando contra Roma. Então, o tribuno, que é o oficial maior ali na época, pegou vários centuriões. Centuriões são chefes de 50 soldados do Império Romano, são chamados centuriões. É equivalente hoje ao sargento de um exército hoje, por exemplo. E o tribuno pode ser considerado como um tenente, um subtenente, né? Que ali ele era a maior hierarquia do exército do Império Romano. Então eles pegaram os soldados e correram para lá. Quando chegaram lá, eles apaziguaram a multidão e prenderam Paulo, porque disse que viu que o povo estava correndo para cima de Paulo. Então eles prenderam Paulo e o tribuno não conseguia entender por que aquela ira toda contra Paulo, daquela multidão religiosa raivosa, dizendo: mata-o, mata-o. Aí o tribuno olha para Paulo e disse: quem é você? O que tu fizeste para provocar tanta ira desta multidão? E a multidão toda louca, inspirada por Satanás e cheia de raiva e furor, gritava de um jeito, outros gritavam de outro, ninguém entendia nada. A única coisa que se entendia é: mata-o, mata-o. Então o que foi que o tribuno fez? Ele ordenou que Paulo fosse levado até a fortaleza, porque senão o povo ia matar ele. Os soldados romanos tiveram que abraçar Paulo para que o povo, a multidão religiosa, não atingisse ele. Tiveram que abraçar ele e conduzir ele. Quando chegaram lá na escadaria que levava à fortaleza, aí Paulo olha para o tribuno, que é o chefe oficial, e diz para ele: tenho permissão de dizer alguma coisa? Só que Paulo fala em língua grega e não na língua hebraica. O tribuno oficial romano ficou surpreso, pois achava que toda a multidão dos judeus ali só falava o hebraico, não falava o grego não. Então ele disse a Paulo: tu sabes falar em grego? Se não me engano, então você é aquele egípcio que alguns dias atrás fez uma rebelião contra Roma e convenceu 4.000 homens a irem para o deserto? Mas Paulo responde ao oficial romano e diz: na verdade eu sou homem judeu, cidadão da cidade de Tarso, cidade pequena e pacata da região da Cilícia. Eu te peço, oficial, que me deixe falar para o povo judeu, para que eu explique, pois há um grande mal-entendido aqui. Então o oficial pensou: tu és judeu, fala grego, vai falar hebraico também. Pois bem, é melhor que tu fales, pois até eu vou entender o que está acontecendo aqui, porque nem eu entendo. Então colocaram Paulo na escadaria da fortaleza e fizeram sinal para que a multidão se calasse. E eles fizeram até silêncio. E Paulo pôde falar em hebraico para toda a nação, dizendo: homens, irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante todos vocês. E quando o povo ouviu Paulo falar na língua hebraica, fizeram maior silêncio ainda. Veremos este discurso do apóstolo Paulo no próximo vídeo. Esse estudo de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 1 a 40. Iniciamos agora a viagem do apóstolo Paulo junto com ele, nesta viagem só de ida, infelizmente. Ele vai para Jerusalém, já está sendo preso, né? E daqui o rumo de Paulo será Roma, mas como prisioneiro. E depois voltaremos a contar as cartas que ele enviou da prisão, encerrando as cartas do apóstolo Paulo, mas não encerrando a história da igreja do Senhor. A história continua. Paulo morre em Roma, mas a história da igreja do Senhor continua com outros apóstolos que ainda sobreviveram. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.